Fala a verdade, você também não odeia quando alguém no trânsito faz uma curva ou entra numa rua sem ligar a seta? É lógico, né? Você ainda aprendeu a ler pensamento. E esses movimentos bruscos podem causar muito estresse. E por que uma empresa seria diferente? Essa é a 9ª edição do Que Tal Assistir, a nossa série de vídeos sobre o universo da inovação. Resumindo tudo, a gente já falou aqui sobre como estimular a criatividade, como transformar essa criatividade em novas ideias aplicáveis e como deixar essas ideias mais tangíveis para quem está fora do processo de inovação. Isso é a importância de aproveitar a maré para não deixar a peteca cair. Nos próximos vídeos, queremos falar sobre 2 comportamentos que sustentam todo esse processo de mudança que você está liderando. E o primeiro comportamento é a sinalização. De certa maneira, toda empresa é composta por 2 estilos de pensamento. O analítico, que foca no resultado imediato, naquilo que está funcionando, e o criativo, que foca nas possibilidades do negócio, naquilo que pode funcionar. Infelizmente, eles costumam não se bicar. O profissional que tem um perfil mais criativo pode se cansar dessa necessidade constante de resultados previsíveis, imediatos, enquanto o funcionário com um perfil mais analítico geralmente se sente incomodado pela incerteza do universo criativo. São 2 estilos de trabalho diferentes, ambos importantes para o sucesso de uma empresa. No processo de geração de novos conceitos, a sinalização dá ao profissional com perfil mais analítico um pouco mais de tranquilidade, fazendo com que ele se torne um colaborador, não um mero crítico. No fim das contas, essa nova atitude pode ser resumida em 3 estágios: entrar em sintonia, ou seja, entender a cabeça do outro; escolher agir, no lugar de só ficar vendo o barco afundar; e propor uma resposta, indique um caminho e deixe os outros a tarefa de dizer não. Então, o que a gente queria passar para você são algumas situações em que a sinalização poderia fazer alguma diferença. Por exemplo, use a sinalização para manter uma inovação viva. Muitas vezes, o questionamento excessivo no momento inoportuno pode passar a impressão de que a ideia não é tão boa assim. Então, logo no começo de uma apresentação, em que você vai falar sobre uma nova proposta, deixe bem claro que ela ainda está em estágio inicial de desenvolvimento, não estando preparada para uma batelada de perguntas do estilo analítico. E convide as pessoas para participar desse desenvolvimento, quem sabe num bar ou num restaurante, para tirar desse peso que o escritório traz, que faz com que as pessoas fiquem naquele jeito de falar sério. Mas para isso, você precisa desenvolver o seu lado sinalizador. Isso significa, em primeiro lugar, ter certeza em relação ao que você pensa e sente, para conseguir transmitir isso com clareza. Além disso, vale buscar uma linguagem mais flexível. Veja a diferença entre essas 2 frases. Lucas, esse nosso novo projeto não está avançando e acho que a gente deveria escolher o caminho X. Ou então, Lucas, eu estou com a impressão que o nosso projeto não está caminhando bem e pensei se a gente não poderia pensar um pouco fora da caixa. Tive uma ideia, ainda está um pouco crua, então eu queria dividir contigo para ver se a gente desata esse nó. Percebeu a diferença? Uma leva a crítica, enquanto a segunda estimula muito mais a cooperação. Outro momento em que esse estilo de comunicação pode ser interessante é em um brainstorm. Nessas sessões, é comum que as pessoas desenvolvam muito pouco um conceito e já queiram pular para o próximo. E às vezes isso leva a uma lista enorme de ideias, mas com poucas realmente aproveitáveis. Então, estimule um trabalho um pouco mais profundo, com frases do tipo: pessoal, vamos trabalhar um pouco mais esse conceito? Como a gente consegue melhorar essa ideia? Eu sei que é um processo cansativo, mas vamos tentar extrair um pouco mais desse caminho. E por aí vai. Já no dia a dia, sinalizar significa deixar claro para as pessoas que o processo criativo é um processo. Tem começo, meio, fim, com metas e prazos. Divida isso com a equipe, até para que eles saibam controlar a ansiedade e se organizar corretamente. Também vale incluir o estímulo à criatividade nos valores da organização. Não que incluir um tópico a mais no site institucional possa trazer muitos benefícios, mas é interessante que os pioneiros do pensamento criativo possam ter uma desculpa para a bagunça que estão fazendo. Você ganha um argumento poderoso para defender a inovação quando a empresa oficialmente diz que isso é importante. E pode usar esse argumento na cara de pau mesmo, ainda que algumas vezes você sinta que o valor está lá apenas para cumprir tabela. No final das contas, a sinalização é uma maneira de você evitar choques pelo caminho, que geralmente atraem mais os críticos que os simpatizantes. Assim você ganha um caminho livre para pensar diferente, agir diferente e transformar essa diferença toda em soluções viáveis e lucrativas para a sua empresa. E com isso a gente chega ao grande ponto que impede o pensamento criativo. É um assunto delicado, mas tem que ser trazido à tona. Será que você tem a coragem necessária para liderar tantas mudanças? E esse será o tema do nosso próximo vídeo. Até lá!